Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, essa é a sua primeira vez no canal, meu nome é Eric Nobre. Eu tenho um canal no Instagram que se chama @umnobreviajante. Lá eu falo minhas experiências de viagens em tempo real. Eu abri esse canal no Instagram para compartilhar também minhas experiências de viagem, trazer outros temas, dar dicas, enfim. No vídeo de hoje eu resolvi trazer um tema que é muito importante para mim. É um tema que atravessa todas as minhas experiências de viagens e de vida. Então eu acho importante ter aqui no canal esse tema e eu acho que todos nós temos que refletir sobre esse assunto em algum momento, de alguma forma. Então se você caiu nesse vídeo, era para você saber sobre esse assunto. Vale lembrar que esse vídeo tem como objetivo trazer a minha experiência pessoal, por isso eu resolvi trazer alguns casos que aconteceram comigo, que me fez refletir sobre o assunto racismo e viagem. Então eu resolvi reunir momentos em que dentro das minhas viagens eu questionei o que estava acontecendo, porque eu sabia que estava sofrendo racismo, mas eu não sabia explicar direito. Eu quis trazer esses temas para vocês, até pra gente refletir sobre esse assunto, para que não aconteça com outras pessoas, para que a gente possa refletir a nossa postura e também saber como agir dentro de alguma situação, caso aconteça próximo de você. Quero deixar muito claro também que eu vou fazer esse vídeo na perspectiva Brasil, porque eu viajei pelo Brasil. Às vezes que eu viajei para fora do Brasil, eu estava acompanhado de uma pessoa branca e isso influencia muito no que a gente vai falar a seguir no vídeo. O primeiro caso aconteceu no ano de 2017, eu estava fazendo uma das minhas primeiras viagens, eu tinha ido a Curitiba, eu tinha pintado meu cabelo de loiro, tava com a cabeça raspada, fui para um datezinho no final de semana em Curitiba e a minha experiência foi muito legal lá, a cidade é muito linda, eu me senti muito acolhido lá por estar com uma pessoa de lá, ele sabia de tudo, a gente sabia todas as coisas, foi uma experiência bem legal. Quando eu fui embora, no último dia, a gente se despediu, eu fui pro aeroporto, entrei no avião e aí aconteceu o primeiro caso desse vídeo, onde eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Aconteceu de, por coincidência, eu sentar na saída de emergência, e aí quando você senta na saída de emergência do avião, a comissária vem e ela te fala que caso tenha alguma emergência, você precisa tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas, e ela pergunta se você está apto e bem pra fazer isso, caso precise. Nesse dia eu falei que eu não estava muito bem, que eu não queria fazer, então ela falou, tá, então eu vou te tirar dessa cadeira, que é a saída de emergência, que é mais ou menos no meio do avião, e você pode sentar lá na frente. Para quem não sabe, as primeiras cadeiras do avião se chama, na companhia aérea Azul, Espaço Azul. Essas cadeiras são mais confortáveis, são basicamente uns 5 fileiras, os bagageiros são maiores e as pessoas pagam para sentar nesses lugares, porque elas saem primeiro do aeroporto, enfim, tem alguns privilégios de você ficar ali no Espaço Azul. No que ela falou, pode levantar daí e senta lá na primeira fileira, eu levantei, fui andando, e aí vocês imaginam a cena, né, de um corpo negro, de cabelo louro, andando pelo avião. E quando eu parei na primeira fileira para sentar, tinha um cara, ele tava na cadeira do corredor, e a cadeira que estava disponível era a cadeira da janela. E aí no que eu parei e falei, boa tarde, será que eu poderia passar? Ele botou a perna, não só não levantou para eu passar, ou não me deu passagem, ele botou a perna na frente e falou para mim, você não pode sentar aqui não. E aí, nessa hora, eu fiquei realmente assim, tipo... Eu não consegui nem perguntar pra ele por que eu não poderia sentar ali. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. As pessoas já começaram a se movimentar assim nas cadeiras. E foi basicamente 4 segundos que aconteceu isso. A comissária saiu lá do meio da aeronave, veio correndo, entrou na minha frente na dele e falou... Senhor, ele vai sentar aí sim. Aí é o lugar dele, por favor, me dê licença. E ele tirou a perna, nesse momento, pra eu entrar. E aí eu sentei do lado dele e fui todo voo com ele. Talvez você se pergunte onde que tá o racismo nesse lugar, onde que você se sentiu desmerecido. Primeiro porque esse cara, ele não perguntou nem por que eu ia sentar ali. Ele simplesmente botou a perna na frente e falou que eu não podia ou não deveria estar sentado ali. O que fez esse cara entender que eu não deveria ou não podia estar sentado ali, eu tenho certeza que foi o fato de eu ser uma pessoa negra. Eu quero enfatizar aqui que o objetivo dele não era tipo, não quero que você sente do meu lado, não quero você aqui. O objetivo dele basicamente era me avisar que ali era um local pago e que eu não poderia sentar ali caso eu não tenha pagado, sabe? Ele entendeu que eu não tinha aquela informação, ele queria me prevenir de uma situação constrangedora, então ele me colocou numa situação mais constrangedora ainda, falando que eu não deveria, eu não poderia sentar ali, provavelmente porque na cabeça daquele cara ele achou que eu não tinha essa informação. Na minha concepção, esse cara não está acostumado a ver pessoas negras nesses espaços e isso fez com que ele tivesse esse ímpeto, assim, sabe? Esse ato falho de me travar e não deixar eu entrar porque ele achou que eu não
não tava sabendo que aquele lugar era pago, que eu não deveria sentar ali. Enfim, fizemos todo o voo junto. Quando a gente terminou o voo ainda, ele veio falar comigo, uma coisa que eu não lembro mais ou menos, mas basicamente ele queria dizer que... Me desculpa, achei que você não sabia, não sei o quê. Mas foi uma situação super constrangedora entre eu e ele, entre todo mundo do avião, e ver ele em pé no avião e falando que eu não poderia sentar, enfim. Foi rápido, mas foi super constrangedora. E esse foi o primeiro caso. O segundo caso da viagem também aconteceu em Curitiba, por incrível que pareça, só que um ano depois. Mesmo tendo essa experiência em Curitiba, um ano depois, eu resolvi voltar também pra encontrar esse datezinho aí. A gente acabou virando amigo, né? Então a gente foi se encontrar de novo. Eu tinha gostado muito da cidade, não tinha dado pra conhecer toda a cidade em um final de semana, e eu resolvi voltar pra Curitiba no meu aniversário de novo, só que um ano depois. Dessa vez, o meu aniversário cairia na segunda-feira e esse meu amigo, ele tinha que trabalhar. Então ele não poderia ficar comigo nesse dia e eu fiquei sozinho na cidade. Tipo, eu não fui só pro aeroporto sozinho. Eu fiquei, de fato, sozinho, passeando pela cidade. E foi uma situação muito estranha e, assim, hoje eu fico até rindo, mas é horrível pensar isso, porque foi um combo, né, de duas senhoras que ficaram com muito medo de mim e agiram de maneira que eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? A primeira, eu tava meio perdido na cidade, e aí eu tava com meu celular na mão, tentando chamar o Uber, que eu não sabia onde era a localização, meio perdido, e aí eu fui abordar uma senhora, ela tava basicamente a uns 5 metros de mim, e eu fui caminhando na direção dela. No que eu cheguei de 1 metro de distância dela, basicamente sim, eu falei, senhora, bom dia. Nisso que eu falei bom dia, ela saiu andando numa rapidez que em 5 segundos a mulher tava do outro lado da rua e eu fiquei lá assim, ó, com o meu bom dia, e eu só queria pedir uma informação pra ela de localização, sabe? E aí, de novo, a gente tá falando de um racismo estrutural. Essa pessoa não correu de mim porque ela tava com medo, eu senti isso. Ela correu de mim porque ela achou que eu ia pedir alguma coisa pra ela. Ela olhou pra mim e viu um pedinte. E ela falou, não quero ser incomodada, dá licença, eu vou sair andando. E eu fiquei tipo, gente, eu não acredito que essa mulher... Sério, eu fiquei assim... Enfim, fiquei puto, mas consegui chamar meu Uber. E aí chegou uma Uber, também era uma senhora. E aí eu entrei no carro, revoltado ainda com essa outra senhora. E desabafei com ela. Eu falei, você acredita que aconteceu isso? Que eu fui falar com a mulher, ela saiu correndo de mim. Não sei o que aconteceu, tava com medo, sei lá. E aí ela olhou pra mim, pelo retrovisor, assim ó, sabe aquele assim na frente? Ela olhou pra minha cara lá atrás e falou assim... Eu falei, o que a senhora acha? Ela falou... Eu lembro que ela respondeu assim, a gente não sabe, né, quem são as pessoas, realmente a gente tem medo, não sei o que. Cara, eu já tava puto. Eu olhei pra cara dela e perguntei, a senhora não tá com medo de estar no carro junto comigo sozinha, não? De eu estar indo pra um lugar que a senhora não sabe nem quem vai estar lá me esperando, a senhora também tá com medo disso? Tá com medo de ser sequestrada agora, então. Então, porque assim, se ela tá com medo de mim no meio da rua, imagina eu que tô dentro do seu carro. Como é que você deve estar se sentindo? Enfim, ela me deixou no parque e eu saí dali aquele dia desolado. Acabou com o meu dia. Era assim, meio-dia e meu dia já tinha acabado, porque eu fiquei revoltado com a atitude dessas duas senhoras que, no medo de eu pedir alguma coisa pra elas ou fazer alguma coisa de medo pra elas, elas simplesmente saíram correndo. Uma saiu correndo, a outra deixou bem claro pra mim que estava com medo de mim também. Tipo assim, ó, essa nem negou, falou, Eu falei, você não tá com medo de mim também? Ela falou... E esse foi o segundo caso de um simples dia que uma pessoa negra está viajando por Curitiba. Inclusive, se você é uma pessoa negra, eu vou deixar uma dica pra você aqui. Não vai pra Curitiba sozinho, não. Por experiência própria. Lembrando que eu falei lá no início do vídeo que eu tô falando da minha experiência. Não quer dizer que todas as pessoas lá são racistas, não quer dizer que todos os negros que vão pra lá vão sofrer racismo, mas pela minha experiência, para um amigo meu, negro, eu diria, não vá sozinho. Vai com uma pessoa branca do teu lado, porque ao menos você vai ter um pingo de paz. Porque senão, é luta atrás de luta, entendeu? Enfim. O terceiro caso que eu vou contar pra vocês é um dos casos que são os mais difíceis de explicar, porque eles não estão associados a nenhuma ação, ninguém saiu correndo, ninguém me travou, botou uma perna na minha frente. Mas tem a ver com o que mais me incomoda nessa questão de estar viajando e ser uma pessoa negra, de estar ocupando lugares que pessoas negras não estão acostumadas a ocupar, que pessoas brancas não estão acostumadas a ver outras pessoas negras lá. O que mais me incomoda são os olhares, que são os olhares de investigação, eu chamo, né? É quando você chega num lugar e as pessoas ficam te olhando pra descobrir o que você é, o que você tá fazendo ali. É um olhar que
incomoda, sabe? Porque não é uma coisa da pessoa te olhou e virou. Ela fica te olhando de cima a baixo, te encarando. Você olha pra ela, depois de 5 minutos ela ainda está te olhando. Isso me incomoda demais. Isso aconteceu comigo em Gramado. De novo, era meu aniversário, assim, é só os presentão que eu ganho. Tipo, você trabalha e fala, não, agora eu vou me dar um presente, né? Eu vou viajar pra um lugar legal, massa. Chega lá, é isso que você ganha. Lá, com os olhares da pessoa do tipo, o que você tá fazendo aqui? O restaurante era um restaurante bem pequeno, ele era estreito, assim, com algumas mesas em volta e umas 2 ou 3 mesas, assim, no meio do restaurante. Enfim, era um restaurante muito pequeno, mas um restaurante bem chique, assim, sabe? As pessoas estavam bem arrumadas lá, tomando bebidas caras, enfim. Quando nós entramos nesse restaurante, eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu. A minha amiga, que é uma pessoa branca, ela conseguiu perceber isso que aconteceu lá, pra você ver que não é uma coisa só da minha cabeça, porque ela conseguiu perceber também os olhares das pessoas. As pessoas praticamente pararam de comer e beber e fazer o que elas estavam fazendo, conversar, o que elas pararam de fazer e viraram todas pra mim e ficaram me olhando com um olhar de investigação do tipo, o que você está fazendo aqui? Mais uma vez eu vou falar que a gente tá falando de racismo estrutural. Então não é um olhar do tipo, não quero você daqui, saia daqui. É um olhar do tipo, esse menino tá fazendo o que aqui? Ele é... Gente, será que é um artista? Será que é um pagodeiro, um blogueiro? O que é esse menino, gente? Sabe, diferente, com esses cabelos grandes, black. Como que ele conseguiu estar aqui? É esse olhar que demora minutos e te investiga de cima embaixo. E nesse dia a gente deu a sorte de chegar e a nossa mesa ser bem no centro do restaurante, com uma luminária enorme na minha cabeça e todo mundo em volta de mim, assim, olhando pra minha cara. Eu fiquei completamente desconfortável, foi uma situação realmente muito desconfortável. E aí eu chamei o garçom e pedi pra mudar de mesa pra uma mesa mais no cantinho. Ele conseguiu, a gente mudou de mesa e quando eu pensei que o inferno ia acabar, é aí que tava começando. Porque a gente mudou de mesa pra um cantinho, só que tinha uma família do lado sentado, de basicamente umas 6 ou 7 pessoas. E eles simplesmente viravam, gente, eles viravam na mesa assim, ó, pra olhar pra minha cara. Todos olhando pra mim, virando assim. E assim, eu já não tava conseguindo comer, porque eu tava muito desconfortável naquele restaurante. Eu sei que eu comi e saí correndo dali, porque eu não sei, parece que eu tinha entrado num palco, tava todo mundo lá me esperando, era uma plateia, e só faltava eles aplaudir, assim, ou então jogar tomate, sei lá. Eu me senti um superstar de verdade, porque eu nunca fui tão investigado. E lembrando, não é um olhar de admiração, né, gente? É um olhar de investigação, um olhar do tipo, quem é você? E foi uma vez que eu saí pra ir num restaurante legal, numa viagem legal, e a experiência acaba se cagando toda, porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas negras ocupando esses espaços. Vou finalizar esse vídeo falando sobre um caso que aconteceu nessa viagem que eu tô fazendo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um mochilão, comecei dia 24 de dezembro, eu já passei pelo Mato Grosso e pelo Mato Grosso do Sul, e agora eu estou aqui em Goiás, e lá no Mato Grosso do Sul, em Bonito, aconteceu 2 vezes de eu estar em um passeio, com pulseira, completamente identificado ali como as outras pessoas, e alguém vir me perguntar se eu trabalho no local. Isso é comum, acontece em muitos lugares, e aí, mais uma vez, é um racismo estrutural, porque eu tenho certeza que essa pessoa não levantou da cadeira pra vir me humilhar. Ela realmente, na cabeça dela, ela acha que eu me pareço com todos os serviçais que ela viu na vida dela, sabe? E com certeza eu estou ali pra servir ela. Afinal, quando pessoas negras estão no mesmo lugar que ela, ou é pra servir ela, ou é algum artista. Como ela não me conhece, provavelmente eu devo trabalhar aqui, e aí a pessoa me aborda. Assim, é uma situação completamente desconfortável, tanto pra mim, né, óbvio, mas também pra pessoa, porque é uma questão de atenção, gente. Eu sei que a pessoa não faz de maldade, mas ficar atento pra não passar essa vergonha, sabe? Porque assim, é uma vergonha pra mim também? É, mas nesse momento eu acho que é mais uma vergonha pra pessoa, porque é super constrangedor pra pessoa cometer um erro dessa forma, porque aí a gente para e pensa, se eu tô com a mesma pulseira que você, o que te faz pensar que eu sou funcionário daqui? Então, galera, pra finalizar esse vídeo, quero falar pra vocês que eu queria contar um pouco de como é ser uma pessoa negra viajando pelo Brasil. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de viajar, de conhecer lugares, eu tenho um trabalho que me permite isso, eu tenho condições financeiras pra isso, e ser uma pessoa negra faz com que a minha experiência tenha outras vertentes bem chatas, assim, de olhares de parada policial, de questionamentos, de olhares que não é legal. É bom a gente ficar atento a isso, de você às vezes ter um comportamento que não é nem maldade da sua parte,
mas ele acaba sendo constrangedor para outra pessoa, aqueles olhares demais, querer saber, olhar, ver, não sei o quê, porque aquilo é diferente para você, constrange o outro, não é legal para a experiência do outro, eu acho que a gente não deve fazer. Além disso, eu acho que a gente precisa falar das condições estruturais do Brasil. Segundo uma pesquisa norte-americana, só em 2079 nós teremos uma igualdade salarial entre pessoas negras e pessoas brancas no Brasil. 70% da população pobre no Brasil é negra, então, obviamente, a gente não vai estar acostumado a ver pessoas negras em determinados lugares. Mas isso não justifica um comportamento racista com as pessoas que estão nesses lugares. Isso não justifica você agir de maneira escrota por conta disso. Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma luta de todos, eu acho que a gente precisa se conscientizar disso e não cagar a experiência de alguém que às vezes passou a vida toda só pra conseguir fazer aquela viagem. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais também pra você acompanhar a viagem em tempo real. Um beijo e até a próxima.